Na volta, a gente vai te contar que o ministro Gilmar Mendes decidiu suspender todos os processos na Justiça Trabalhista sobre a legalidade da chamada pejotização. Sabe quando aquele funcionário é contratado como PJ para que a empresa não pague os encargos trabalhistas? Tem isso. A gente vai falar mais daqui a pouquinho. É a famosa pejotização, Sakamoto. Essa decisão do ministro Gilmar, ela acontece, eu até tinha escrito numa coluna minha sobre isso, são duas coisas, na verdade, que rondaram nos últimos dias que acabam encurralando os trabalhadores. Uma é a decisão do ministro Gilmar de suspender todos os processos, né, até que o STF tenha uma decisão sobre o assunto, que acaba, na verdade, retardando também, né, os trabalhadores que estão tentando ver seus direitos alcançados, né. E a outra questão é o caso do debate, que foi trazido até levantado pelo ex-presidente do Banco Central, o economista Armínio Fraga, falando da proposta de congelar, né, o valor, né, do salário mínimo, corrigindo pela inflação, mas evitando ganhos reais por 6 anos. Coisa, inclusive, que Paulo Guedes fez por 4 anos durante a gestão Jair Bolsonaro. As duas coisas acabam encurralando a classe trabalhadora, né? Primeira questão da pejotização, é importante que se diga o seguinte: a terceirização é lícita, a reforma trabalhista, lei da terceirização ampla aprovaram nesse sentido. A questão não é a terceirização da atividade fim, a questão é quando há fraude, né? O vínculo empregatício não deixou de existir, de acordo com a lei brasileira. Se você preenche uma série de critérios, você tem uma relação patrão-empregado e não uma relação empresa-empresa. Né? E isso ficou claro. O que acontece é que muitas vezes a Justiça do Trabalho, na primeira instância, vai lá e fala: olha, isso aqui não é uma relação entre a empresa tomadora e o pequeno empresário, que tem uma empresinha aberta no nome dele, às vezes de forma forçada, para poder trabalhar com a outra. Não, é um vínculo empregatício, patrão-empregado. Aí o STF falou: não é bem assim, porque a lei da terceirização garante, mas às vezes tem fraude. E o que o STF falou? Porque, tem várias críticas, tem várias demandas sobre fraude que a gente não quer analisar como fraude. Queremos analisar de uma vez só, de um pacotão genérico, e não dá. Tem que ser caso a caso, tem que ver se tem vínculo empregatício, né? Isso ajuda os trabalhadores, né? E do outro lado, a questão do salário mínimo. Gente, desculpa, é claro que precisa fazer ajuste fiscal, é claro que a reforma da Previdência talvez comece a fazer água e a gente precise fazer uma discussão, mas vocês perceberam que toda vez que vai se discutir questão de crise fiscal, ajuste, fala o quê? Caceta o chicote nas costas do trabalhador, enquanto isso, olha, é difícil aprovar a taxação de super rico, é difícil aprovar a limitação de super salários. Vocês perceberam? No final das contas, é o trabalhador que leva a chicotada. Né? Então, é sempre buscando uma forma de reduzir o ganho, sendo que o aumento real do salário mínimo foi um dos grandes projetos de redução de desigualdade e de garantia de geração de qualidade de vida no país. Muito bom, e assim que a gente voltar aqui do intervalo, vamos falar mais sobre esse assunto com um entrevistado, um convidado que já está aqui aguardando. Vamos lá. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, decidiu hoje suspender todos os processos na Justiça sobre a legalidade da chamada pejotização, que é um mecanismo usado para empresas para contratar funcionários como pessoa jurídica sem ter de arcar com encargos trabalhistas. Gilmar afirma na decisão que o Supremo tem decidido, em ações diversas, pela legalidade da contratação via PJ, sem criação de um vínculo de emprego entre empresa e funcionário. Os casos têm chegado ao Supremo como recursos de decisões nas primeiras instâncias do trabalho que, em regra, têm entendido haver vínculo trabalhista na pejotização. O ministro pediu que o tema tivesse repercussão geral. O plenário concordou, por maioria, em discutir uma tese sobre o assunto que deve nortear todas as decisões do judiciário sobre a pejotização. O economista e ex-presidente... Daqui a pouquinho a gente vai para esse outro assunto. Vou chamar aqui o nosso convidado, que está aqui conosco também. Deixa eu pegar o nome dele. Carlos Eduardo Dantas Costa, especialista em Direito do Trabalho e professor da FGV. Professor, bem-vindo. Quase boa noite, porque o relógio vai virar agora para 18 horas. Te pergunto, pejotização. E aí, tem vínculo, não tem vínculo? Tem, mas depende. Como é que é isso? Diego, tudo bem? Boa tarde, Sakamoto. Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que separar aqui para as pessoas entenderem do que a gente está falando
Tem se falado muito em pejotização, mas essa decisão do Gilmar Mendes, ela não trata exclusivamente de pejotização, que é quando uma empresa é contratada, e aí, independentemente, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, independentemente de ser de fato uma empresa bem estruturada, uma empresa ali com maior porte, ou uma pessoa que constitui uma empresa. Essa decisão do Supremo, essa decisão do Gilmar Mendes hoje, ele determina a suspensão dos processos que tratam de pejotização, sim, mas ele faz menção a processos de autônomo pedindo vínculo empregatício. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que explicar para as pessoas é que a gente está falando dos processos, da suspensão dos processos em que tem pedido de vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro para as pessoas entenderem. E na evolução disso, eu acho que a tua pergunta está muito bem endereçada, né? A gente vem tratando como se fossem sinônimos processos que tratam de terceirização entre empresas, que é a pejotização, e processos que tratam de terceirização ali entre uma empresa que contrata a prestação de serviço, muitas vezes de uma pessoa que constituiu uma empresa. E ela constituiu a empresa só para viabilizar a forma de contratação. Então, acho que a gente tem tido muito problema entre Justiça do Trabalho e Supremo, exatamente porque tem se tratado situações que são absolutamente diferentes como se fossem idênticas. Professor, boa tarde, Sakamoto aqui. É interessante que você está colocando, acho que de uma forma bem clara, que exatamente, né? Olha, são situações diferentes que têm que ser levadas em consideração. Na verdade, às vezes que uma coisa que diferencia uma outra é a ideia de fraude, né? E acho que até queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque o que a gente até comenta, a terceirização é lícita no Brasil, ela é prevista em lei, inclusive da atividade fim, não se discute isso. Mas o que acontece é que muitas vezes, quando se considera, olha, a relação entre duas empresas, olha, isso aí tem que ser tratado na justiça comum e não na justiça do trabalho, você desconsidera às vezes que existe uma relação fraudulenta lá naquele meio, né? Acabou, é exatamente isso, tá? O que a gente tem visto a partir da aprovação pelo Supremo do tema 725, o Supremo disse para toda a comunidade jurídica que é permitida a terceirização, que é lícita a terceirização. Inclusive, ele toca em um detalhe que era um posicionamento do TST que fazia uma diferença ali entre terceirização de atividade meio e terceirização de atividade fim. O Supremo falou, não, é lícita a terceirização. Agora, é claro que é lícita a terceirização, mas não está permitida a fraude. E a fraude é uma questão que você só identifica no processo, analisando as provas, analisando o conjunto probatório, analisando cada uma das situações. E aí o que é que a gente viu, né? Qual que é o movimento que aconteceu? A partir do momento em que o Supremo decidiu, e decidiu com força vinculante, que é permitida a terceirização, quando a Justiça do Trabalho profere decisões em sentido contrário, a gente tem visto um deslocamento dessas decisões diretamente para o Supremo, por meio de uma ação que se chama reclamação constitucional. Então, a parte que teve ali o seu direito não atendido vai ao Supremo dizendo o seguinte, olha, Supremo, a Justiça do Trabalho não está cumprindo a sua determinação ou o seu entendimento de que a terceirização pode ser aplicada, de que a terceirização é lícita. E a gente passou a ver um volume muito grande dessa reclamação direto no Supremo. Então, me parece que esse movimento do Supremo agora é uma tentativa de separar as situações para que a gente tenha uma clareza maior. Não vai haver uma mudança do entendimento de que é permitida a terceirização, mas me parece que agora o Supremo vai fixar alguns critérios até para dizer, olha, se for fraude, quem é que decide? É a Justiça do Trabalho? É a Justiça Comum? Quem tem a responsabilidade de explicar e de provar se aquela relação, e aí a gente está falando de um caso concreto, né? Se aquela relação é uma fraude ou é uma terceirização normal, para que aí sim a Justiça possa analisar. Então, é nesse contexto que foi proferida a decisão do Supremo. Thales. Professor, como entra nessa história a questão da uberização? Me parece que a uberização está colocando em dúvida muito desse processo de pejotização. A pejotização foi permitida e majorada na medida em que salários mais altos
pudessem as pessoas funcionar como uma empresa e ter um contrato de empresa com a outra empresa de terceirização. Isso em geral. O problema é que, quando entrou a uberização, começou as MEIs, pequeníssimas empresas, a funcionarem como se fossem empresas de porte médio, trabalhando. Isso daí não acabou confundindo o processo todo? Não está por trás disso uma discussão sobre a uberização do trabalho? Thales, está também, né? O que você pontuou, acho que é uma questão super importante, que é a seguinte: a gente vem tratando todas essas situações como se elas fossem sinônimas, né? Então, assim, não dá para a gente falar que um grande executivo que tem lá uma remuneração muito elevada e que firma um contrato de prestação de serviços está na mesma condição, por exemplo, de um trabalhador que se associa a uma plataforma por meio ali de um contrato, e que também não é a mesma situação quando a gente vê duas empresas contratando a terceirização de uma atividade. Então, o Supremo precisa separar as situações que são diferentes por natureza. Né? Não dá para a gente entender ou para a gente falar que são todas situações da mesma forma. Então, está sim inserido nesse contexto, até por isso eu falei no começo, né? Quando o Gilmar Mendes diz que ele não está tratando exclusivamente da situação de pejotização, da contratação de pessoa jurídica, eles falam também do autônomo. De alguma forma, a gente dialoga, sim, com essa discussão da uberização ou da contratação de trabalhadores por plataforma. Faz todo sentido isso que você está defendendo, sim. Tá certo, professor. Obrigado pela participação conosco. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse assunto, a suspensão que foi hoje, né, dada pelo ministro Gilmar Mendes. Um abraço, uma boa semana. Obrigado, boa semana para vocês também. Agora sim, vamos falar sobre o economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Ele disse no sábado que o Brasil